Maravilha, começamos bem aqui, já temos uma quantidade boa aqui já, temos já 10 pessoas assistindo simultaneamente, que é bem legal. Começamos em ponto, né? 20 horas aqui, então acho que já é um bom começo. Então deixa eu já começar a apresentar um pouquinho para vocês aqui o que que é essa ideia do Manutcast, tá? Foi uma ideia que foi criada recente, inclusive. Ela é uma ideia nova, então não é um pouco diferente de outros podcasts do que vocês já viram ou vão ver de manutenção. Então, o nosso foco aqui não é trazer conceitos de confiabilidade, PCM, planejamento e controle de manutenção, planejamento e programação. É um pouco diferente. Vai existir isso? Aqui tem dois profissionais de manutenção, então isso vai existir, né? Só que eu quero trazer de uma forma um pouco mais interessante para vocês. Então, aqui eu estou trazendo hoje o primeiro convidado, não poderia estrear de melhor forma, que é o Rodrigo Lopes. Então, a ideia é trazer a história do Rodrigo. Como o Rodrigo chegou onde ele está hoje? Tá vendo a foto de trás do Rodrigo? É o que representa o que ele gosta, o que ele ama. Como que ele chegou lá? O que que ele fez? Quais foram os primeiros passos que ele tomou para poder chegar lá? E vai ser um prazer também ouvir você, Rodrigo. A gente conversou um pouco antes aqui, né? Então, mas eu quero que você fale para o pessoal. Então, se solta, o microfone é seu, embora não seja um microfone físico, mas tem um microfone que está aí com você, que está aí pertinho de você. E me conta um pouquinho, Rodrigo. Você começou com 14 anos, já estava no Senai. Como é que você escolheu esse caminho tão cedo? Como que foi essa trajetória aí? Conta um pouquinho como que era o Rodrigo de 14 anos e o que que ele via para a vida dele. Vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo aí, primeiramente, né? Cara, eu posso não parecer, né? Apesar de ter um semblante fechado, mas eu sou uma pessoa bastante extrovertida e gosto muito de brincar. E essa brincadeira eu já fiz com várias pessoas. Acho que é uma brincadeira até um pouco clichê para quem trabalha na manutenção, mas eu não, como diz, né? Eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Eu costumo dizer que essa entrada minha na manutenção aos 14 anos é um problema de audição, né? Minha mãe, ela falou medicina e eu entendi oficina, né? Então eu acabei gostando muito dessa área, né? E a gente está aí até hoje, né? Já são 30 e vou colocar aí 34 anos, né? 34, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se eu estou bom de matemática. 31 anos, né? Na verdade, que eu tenho aí de jornada na manutenção. E assim, Rafael, a vida, ela num dado momento, ela te dá a opção, te dá o direito de escolha. Em algumas situações, não. Por que que eu estou dizendo isso, né? É, eu não gosto de fazer da minha história uma história triste. Eu gosto de fazer uma história de superação. Mas existem fatos que eles são inegáveis. Na semana que eu estava para completar meus 5 anos de idade, faltando 5 dias para isso acontecer, o meu pai faleceu, né? A minha mãe ficou viúva, ela nunca mais se casou, e a minha mãe ela teve que trabalhar, né, para poder me sustentar, fazendo faxina em casa de família e recebendo a pensão de um salário mínimo, né, para poder cuidar do filho e toda aquela dificuldade que a gente tinha, principalmente no Brasil, de muitos anos atrás, né, que tinha muita recessão, né, a inflação era muito, tinha índices muito elevados. Então, assim, a única coisa que a minha mãe pôde fazer por mim é incentivar a estudar. Então, minha mãe falava assim: olha, meu filho, não tem condição de colocar você em escola pública, você vai estudar em escolas do governo, né, do município, que seja, mas tem uma escola aqui na cidade, em Conselho Lafayette, chamada Escola Profissional, que é uma parceria com a rede, né, que hoje é a MRS, né, antiga Rede Ferroviária Federal, e eu torço para que quando você tiver idade, você faça a prova e entre em meio a essa seletiva aí, né, de várias pessoas que vão tentar ocupar um espaço lá na cadeira de aluno aprendiz, né? E assim foi assim que as coisas começaram, né? Eu já tive logo um desafio, né, de cara. Ali, quando eu tinha 14 anos, chegou a hora de fazer essa prova. Eram 27 vagas, 400 e poucos inscritos. Então, eu me deparei com o primeiro desafio, né, de ter que passar na primeira peneira. E dentre as 27 vagas abertas lá, eu consegui ficar em 24º, né, ou seja, né, passei aí bem perto da trave, mas consegui entrar e consegui trilhar o meu caminho e as coisas foram acontecendo e hoje eu estou aqui, né? Mas basicamente eu fui levado à manutenção por conta disso, né? Conselho Lafayette é uma cidade que ela no passado ela tinha uma base muito forte de manutenção da rede ferroviária federal, então tinha uma oficina de locomotivas dieselétricas, né, à época, tinha uma oficina de vagões, tinha um pátio de conservação e de inspeção de vagões,
onde que os mantenedores olhavam basicamente ali as sapatas, né, dos vagões e deixavam já os kits ali para trocas ali na beirada dos trilhos. Então, assim, esse foi o contexto, né, daqui da região. E tinha siderúrgica também, né, o que hoje é a Gerdau, no passado era a Açominas. Tinha a antiga siderúrgica, que chamam também, que era a CSN Mineração, né. Então, assim, tinha algumas empresas, né, como a Ferteco, que hoje é uma das minas da Vale. Então, o contexto aqui da região de Conselho Lafayette, Congonhas, Ouro Branco, é um contexto que desde de muitos anos atrás ele desperta nas pessoas o desejo de trabalhar com operação e manutenção, de ter máquina na veia, sabe, de ver sistemas operando, né? Então, eu fiz parte dessa história e isso construiu o meu mindset, a minha carreira, né, da forma como ela está hoje. Legal. E como que foi entrar na MRS tão novo assim? Como que foi essa experiência? Porque eu imagino uma empresa grande, né? E quando eu falo por experiência, eu entrei meu primeiro emprego foi numa empresa pequena, mas ainda assim foi Uhum. uma coisa nova. Por exemplo, nossa, o que que eu estou fazendo aqui? Né? Que isso aqui é tudo diferente, um monte de máquina, tudo diferente do que eu vi no curso técnico. E como que foi entrar numa empresa dessa grande? Ou seja, os problemas já eram daqueles maiores e você estava aprendendo. Como que era esse começo? Cara, assim é bem desafiador, né? Porque por mais que eu ouvisse, né, o tempo todo, né, os trens passando aqui na minha cidade, visse todo aquele movimento de ônibus das pessoas indo trabalhar na Açominas, trabalhar na CSN, né, trabalhar nas demais empresas da região aqui, você nunca se vê lá dentro, né? Então você não tem esse perfil hoje das pessoas se imaginar, né? Ah, eu vou, como vai ser se eu estiver amanhã ou depois lá dentro da Suzano trabalhando na área de celulose, né? Como vai ser se eu for trabalhar na Bracel? Como vai ser se eu for trabalhar na Petrobras, trabalhar embarcado? Então, na época era meio que assim, aconteceu, virou manchete, vamos ver o que que vai dar. E por incrível que pareça, né, nessa época, né, que foi ali por volta de 1994, a gente ainda tinha assim, um mundo muito fechado, né? E tinha muitas regrinhas, né? Então você tinha que usar um uniforme que era bem antiquado, né? Para os dias de hoje. Então, assim, calça de tergal, camisa social de manguinha curta, sapato 752 da Vulcabras que tinha que andar engraxado, né? Você tinha uma escala, né? Dentro dos alunos lá para poder lavar banheiro, para poder fazer café. Olha só. É, Você passava em vários setores, né, antes de você tomar a sua decisão, né, porque a aprendizagem ela levava 3 anos, né? Então, quando você chegava, você tinha aula de desenho técnico, você tinha aula de mecânica básica, você passava pela serralheria, você passava pela eletricidade, pegava alguma coisa de eletrônica, para depois lá na frente você decidir para qual caminho você queria ir, né? E eu acabei decidindo ir para a mecânica de locomotivas dieselétricas, né? Então, assim, cara, é tudo muito novo, né? É um desafio, né? Por mais que eu tenha começado aí na empresa com 14 anos, eu já sabia o que era trabalhar, porque com 12 anos de idade eu já pegava uma caixinha de picolé e ia para a rua para poder ajudar a minha mãe, né, a sustentar a casa, né, e tornar viável os meus estudos. Então, tudo muito novo, tudo muito desafiador, e confesso para você que muitas pessoas nos dias de hoje, né, falando um tom bem prático aqui, popular, né, a geração Nutella que a gente vê aí hoje não ia aguentar a pressão não, tá? Verdade seja dita. É, ainda mais um setor como esse, né, que é um dos setores mais brutos, vamos dizer assim, né, da Com indústria. certeza. A gente falou esses dias mesmo, né, falando que confiabilidade ela é presente em todos os setores. Só que Uhum. até a gente chegar em militar, aviação, né, aeroespacial, a gente tem que passar primeiro por mineração, que ali a Uhum. confiabilidade tem que ser a melhor possível. Ou usina também, que acho que tá dentro desse mesmo âmbito. São indústrias que necessitam muito que o profissional seja casca grossa, vamos dizer assim, um português claro. E não importa se é Uhum. uma mulher, tá? Aqui mulher também tem muita mulher muito casca grossa, Com certeza. mais casca grossa que homem, vamos dizer assim. Dizendo português bem claro aqui ainda, tá? A Débora Uhum. Rocha, que tá aqui assistindo a gente também, já foi minha líder numa empresa que eu trabalhei. Aham. E ela é uma dessas profissionais de casca grossa também, então existe muito. E me conta uma coisa, você primeiro foi para mecânica, depois foi para eletrotécnica, o que que fez você mudar uma para outra ali? Qual que é a motivação? Na verdade é o seguinte, né? É igual eu disse para você, nós somos aqui até hoje, né, graças a Deus, cercados de várias empresas. E
por mais que eu tenha entrado na escola profissional da Rede Ferroviária Federal, eu sempre fiquei muito de olho na siderurgia, né? E a Açominas, né, que hoje é a Gerdau, né, que é uma das maiores plantas aí de siderurgia do Brasil e da América Latina, ela está aqui do lado, né, de Conselho Lafayette, né, em Ouro Branco. Então eu ficava naquela assim, poxa, eu vou sair aqui da aprendizagem e vou fazer o quê, né? O que que eu vou estudar tecnicamente para poder me manter no mercado, né, e continuar atuando na manutenção. Então, de novo, né, eu fui para mais uma peneira, fui fazer uma prova na escola técnica aqui da cidade, porque eram poucas vagas ofertadas. Entrei no curso técnico de eletrônica. Tendo entrado no curso técnico de eletrônica, surgiu num dado momento a oportunidade de estágio na área das Suminas. E aí, de novo, né? Mais outra peneira. Aí, peneira foi um negócio que começou a fazer parte da minha vida, né? Eu acho que eu nunca tinha visto tanta peneira na minha vida, mesmo tendo sido criado na roça com os meus avós, peneirando fubá, peneirando feijão, aquele negócio todo, mas na hora que eu vim para o mundo real foi que eu fui entender realmente o conceito de peneira. E aí, cara, de novo, né? O estágio, né? Eram pouquíssimas vagas, muitos candidatos, porque quem não queria fazer estágio naquela época, né? Então, eu me lembro que eu me inscrevi no processo para estagiário na Sominas, fiz as provas, passei, e no dia que eu fui fazer a entrevista técnica na área, né, com mais dois colegas, aconteceu um fato muito curioso, porque os dois foram entrevistados, né, dois colegas da minha sala foram entrevistados pelo supervisor de elétrica, pelo inspetor de elétrica, na verdade, né, da planta de sinterização, e ele perguntou para os dois o seguinte: aqui, eu vou abrir aqui um diagrama elétrico para vocês aqui. Vocês podem mostrar para mim aqui como é que funciona aqui um circuito de potência? Aí eles pegaram e falaram o seguinte: ah, não, o professor não chegou nessa parte com a gente ainda não entrou nessa parte da matéria não. Aí ele falou assim: não, então tudo bem, então se não entrou nessa parte da matéria, eu não vou perguntar. Aí quando eu cheguei para poder fazer a minha entrevista, ele estava com o diagrama aberto na mesa, ele pegou e falou assim: ó, olha, é, eu ia te perguntar um negócio aqui sobre circuito de potência, mas como seus colegas falaram que vocês não estão aprendendo isso ainda, eu não vou te perguntar, não. Eu peguei e falei assim: é engraçado, eu aprendi semana passada. O professor explicou na sala, eu prestei atenção na aula, né? Então, Legal. assim, ó, isso aqui é assim, isso aqui é um trifásico, né? Isso aqui é um motor. Você tem esse sistema de partida que funciona assim, assado. Na mesma hora ele pegou e falou assim: você está aprovado. Você é o estagiário escolhido. Então, eu costumo dizer o seguinte: na vida, né, a gente tem que se posicionar. Se você sabe, fala que sabe. Se você não sabe, fala que não sabe. E naquele momento eu não podia falar mentira, porque realmente eu sabia, né, o que que ele estava me mostrando ali. Então eu acabei, né, saindo aí da mecânica, né, de locomotiva e indo para a área de elétrica industrial e trabalhei aí durante 5 anos, basicamente ali na área das Sominas, né, com virador de vagão, com pátio de matérias-primas, coqueria, sinterização, alto forno, acearia. Tive a oportunidade de trabalhar na manutenção volante, então assim, rodava a usina toda. E isso aí durante 5 anos, né? Eu fiquei praticamente atuando aí com manutenção industrial e até então não tinha tido contato nenhum com mineração, sabe? Nossa, esse ponto que você citou é bem interessante, porque tem colegas meus que estudaram na faculdade comigo assistindo aqui, e eles são provas de se testemunha que na faculdade existe a oportunidade de pegar alguns insights que o professor dá, que às vezes pode ser que ele não falou diretamente o que você precisa aprender, mas aquele Uhum, insight, aquele pequeno ponto que ele pegou e deixou em detalhe, você vai usar pro resto da sua vida. Pro resto da sua uhum, vida mesmo, né? Seja positivo, verdade. seja negativo. O importante é a gente tem que estar atento aos detalhes que acontecem em nossas É isso. vidas, né? Então, você teve essa oportunidade de pegar e aprender, então quem estava lá, não sei se eu não entendi muito bem, não sei se vocês estavam na mesma aula também, estavam fazendo o mesmo curso? Tava na mesma aula, fazendo o Pois mesmo é, curso, não só prestaram que, atenção. né? É, Então é que tá. Quando a gente fala, perdeu o pulo do gato, é aí que tá. Foi é, rápido. O é isso que aí. aconteceu? Foi Perdeu a rápido. oportunidade de estar onde você está hoje, né? É isso E aí. isso tudo te levou, Rodrigo, a fazer a faculdade de engenharia de controle de automação, né? E conta essa história aí que começou com 70 alunos e acabou com 6, menos de 10% dos alunos que começaram. Como é que foi isso daí? Cara, isso aí é uma longa história que eu vou tentar resumir da melhor maneira possível, né? Só que, porém, eu não posso deixar de passar antes ali em 2007, 2008, né? Quando eu fui parar dentro da faculdade de Direito, né? Eu Ah, é trabalhava na verdade. manutenção já,
já estava na mineração, né? Já tinha um tempinho ali que eu estava na mineração, entrei em 2001, então 2007 me deu na cabeça de fazer direito. Por quê? É, assisti o filme Tropa de Elite, me chamou muita atenção, né? Todo aquele aparato ali, aquela questão de justiça, né? O personagem do Wagner Moura ali, do Capitão Nascimento, me chamou muita atenção e eu botei na minha cabeça que eu ia combater o crime organizado, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer a faculdade de Direito e eu vou me tornar uma pessoa da área penal. E aí comecei a estudar aquela coisa toda, inclusive até um feedback que eu fui fazer com o meu supervisor, né, na época, e hoje eu posso falar tranquilamente que a pessoa nem está mais na empresa, a gente não, já não tem mais contato, cada um foi para um lado, né? Mas numa avaliação de desempenho, ele perguntou para mim e falou assim, cara, me fala uma coisa, você está trabalhando aqui na manutenção de equipamento de mineração, de mina, né, de máquinas móveis, e você está fazendo faculdade de Direito, né? O que que isso aí tem a ver com o que a gente faz aqui? Aí eu peguei e perguntei para ele assim: vem cá, me fala uma coisa, você é formado em quê? Ele falou assim: eu sou formado em comunicação empresarial. Aí eu peguei e falei assim: engraçado, você é supervisor de manutenção de equipamento pesado, o que que o seu curso tem a ver com o que você faz? E aí ele só baixou a cabeça e falou assim: não tem jeito com você não, tô achando que você tá ficando bom no argumento na faculdade de Direito, não vai dar pra gente discutir, né? E é Então, por isso que você fez direito, né? fiz Direito, foi muito bom, abriu minha mente, sabe, porque te faz ler muito. E uma coisa que eu destaco também no direito é o seguinte: faculdade de direito, você vai para frente da classe todo dia apresentar trabalho. Então, querendo ou não, você vai pegando a timidez e vai quebrando, sabe? E aí você começa a se posicionar, você começa a perder o medo de falar em público. Então, isso aí me ajudou bastante. Tive que parar, né, em 2008 por força de questões financeiras, pessoais, não tive como continuar. E aí fiquei ali um tempo no limbo, né? Sem estudar nem nada e tudo mais. E sempre assim, escutando os meus amigos de mineração, né? Nessa época eu já estava em outra empresa, e escutando os colegas falar comigo assim: olha, engenharia não é de Deus, não. Engenharia é complicado, porque você vai perder todos os seus finais de semana, você vai perder todas as suas noites de sono, acabou a vida social, são 5 anos aí de dedicação total, igual Casas Bahia, não tem boca, não. E tem mais, assim, tem equação de 3 folhas de caderno que se você errar um sinal, haja borracha, você tem que apagar e fazer tudo de novo. Eu peguei e falei assim: cara, eu tenho duas formas de eu olhar isso. Ou eu vou acreditar no que as pessoas estão falando para mim, ou eu vou lá ver com os meus próprios olhos, né? E é uma coisa que eu costumo até dizer muito hoje no chão de fábrica da manutenção. Tem certas coisas que você não pode acreditar no que as pessoas estão dizendo, não. Você tem que ver com os pés. Só ir na Sim. área para você ter certeza do que está realmente acontecendo. E aí eu resolvi ver um curso de engenharia com os pés. E confesso para você, né, e para todos os demais que estão com a gente aí, que eu não achei nada surpreendente. Eu não perdi nenhum final de semana, eu não perdi nenhuma noite de sono, eu não fui reprovado em nenhuma matéria. E engraçado que quando eu fui fazer o vestibular para engenharia, eu tinha feito a inscrição para engenharia de produção. Só que na hora da prova, me deu um desatino, eu pensei o seguinte: ora bolas, eu sou formado como técnico em eletrônica. Engenharia de controle e automação se conecta muito mais com o meu curso técnico do que engenharia de produção. Aí eu Sim. peguei, chamei a aplicadora, falei assim: olha, se eu quiser mudar minha opção aqui para controle e automação, o que que eu faço? Ela escreve no cantinho da prova aí, tá tudo certo. Fui lá, fiz a prova, não tinha estudado, passei em sétimo lugar geral na faculdade toda. E aí comecei a minha jornada na engenharia, né? E como eu disse para você, não me arrependo, mas digo, né? Engenharia, por mais que algumas pessoas não encontrem dificuldade, tal qual eu não encontrei, muitas outras vão encontrar, porque vai bater de frente com a preguiça. Algumas pessoas vão bater de frente com a dificuldade que existe realmente, né, em se fazer um cálculo complexo, de você entender fenômenos físico-químicos que realmente são difíceis de entrar na cabeça. Pessoas que, por motivos também financeiros ou questões até pessoais, familiares, vão deixar pelo meio do caminho. Então, geralmente, você vê um movimento ali no primeiro, segundo, até o quarto período de algumas pessoas desistindo, né? E a turma vai geralmente ficando pela metade. Só que, quando você passa do quinto período para frente, algumas pessoas começam a dever muitas matérias e aquilo ali vai virando uma bola de neve. E isso não aconteceu comigo. Então, quando chegou no 10º período, basicamente ali 18, 19 pessoas da minha turma tinham realmente condições de terminar o curso, mas somente 6 pessoas tinham condição de colar grau, porque tinham completado todas as disciplinas, tinham feito o estágio
e tinham feito o TCC e sido aprovadas, e eu estava entre essas 6 pessoas. Então, essa é a história da brincadeira da graduação, sabe? Que legal isso. É importante quando a gente para analisar que quando você entra em qualquer objetivo, seja fazer a faculdade, uma pós, um mestrado, quando você já tem um objetivo com essa conquista, eu acho que você tem mais uma determinação maior. Uhum, Infelizmente, acaba começando, né? Eu vou dizer por experiência, tá? Que eu, sendo bem honesto, comecei a fazer uhum, engenharia eletrônica, mudei para engenharia elétrica, mas eu não imaginava nos meus primeiros meses de faculdade que eu ia pegar e fazer, trabalhar com manutenção, né? Tanto que uhum, hoje, minha formação, eu sou engenheiro eletricista, eu entendo de elétrica, mas a minha maior, meu maior, como que eu posso dizer a palavra correta? Minha maior área de especialização é a engenharia de manutenção, na qual eu me especializei. Né? uhum, Na área de confiabilidade, na área de economia também, que é onde eu estou fazendo hoje o meu mestrado. uhum, Então, quando você tem o objetivo, como você teve, não, eu quero me especializar na área de manutenção, eu quero entender de máquina, eu quero entender de automação. Então, isso traz um enfoque maior. Então, para quem está assistindo aqui e tem essa vontade, eu quero fazer uma pós. Isso é muito bom. O que você quer fazer com essa pós? Não sabe ainda, isso não é um problema. Mas o uhum. importante é, procura seu caminho, né, Rodrigo? Então, É, se me permite dizer isso aqui, né, mas acho que é o que faz sentido você entender o seu objetivo final com aquilo, né? E pelo que eu tô vendo aqui, você investiu pesado também nas suas sim. formações, né? Você fez engenharia de manutenção, engenharia de confiabilidade, você fez indústria 4.0 e também fez engenharia de minas. Ou seja, você se formou um engenheiro de manutenção completo para a área de mineração, né? Conta um pouco como que foi isso e o que te motivou a fazer todo esse estudo aqui, como que foi toda essa trajetória e acho que isso é legal te ouvir. Ô, cara, eu acho assim, né? Acho que quando a gente começa a trabalhar com manutenção e a gente começa a escutar algumas coisas que são do nosso cotidiano, isso começa a gerar um certo incômodo para quem quer realmente entender o processo e fazer as coisas acontecer. Então, por exemplo, você escutar todo dia, a DF tá baixa, não, a DF tá boa. Ah, não, o MDBF ele tá legal, mas ele poderia melhorar. Ah, melhorar como? Ah, nós vamos fazer essa estratégia assim, se assado, nós vamos fazer rotina de D-1, a gente vai revisar plano, a gente vai fazer FIMEA, nós vamos botar RCM, mas não sei o que e tudo mais. Ah, eu tô aqui com uma dificuldade para poder fazer a minha usina performar, porque eu tô com restrição de taxa, o produto que está vindo da mina, que é o ROM, ele está engargalando a minha usina. Então você começa a escutar algumas coisas que aquilo ali, no meu caso, principalmente, começou a me incomodar. E eu falei assim, não, peraí, eu tô ouvindo algumas coisas que é como se eu estivesse escutando um gringo falar do meu lado. Então eu preciso entender a língua desse cara. Então o que que eu fiz? Eu falei assim, peraí, eu sou da área de manutenção, já tenho a formação em engenharia de controle de automação. O que que eu vou fazer? Vou buscar uma especialização em engenharia de manutenção. Então fui, entendi toda a questão, né, dos indicadores, questão de análise de falha, né? Você pega alguma coisa de confiabilidade, aquele negócio todo, e falei assim, não, beleza. Além do mais, quando você começa a movimentar o seu currículo no mercado, existem algumas vagas que elas vão colocar uma exigência de você ter uma pós-graduação, uma especialização em determinada área, seja gestão de projetos, engenharia de confiabilidade, economia, como você bem disse, e por aí vai. E eu via que para algumas posições de liderança, principalmente, estava se exigindo muito uma especialização em engenharia de manutenção. Então eu fiz, a época foi presencial, a gente nem sonhava em ter pandemia ainda, né? Isso foi no ano de 2019. E aí fiz, gostei demais e tal. Aí quando eu fui trabalhar, né, já durante a pandemia, na Baixada Santista, numa empresa de fertilizantes, eu me vi na seguinte situação: eu estou fora da minha cidade, à noite eu não tenho nada para fazer, tá todo mundo de máscara, o comércio está todo fechado, o mundo está virado de cabeça para baixo, só me resta ficar em casa. Mas eu vou ficar em casa fazendo o quê? Tomando cerveja, comendo tiragosto e assistindo Netflix? Não, 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 não. Eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, corajosamente, eu me matriculei em 2 pós-graduações simultâneas. Olha que Eu me legal. matriculei em Engenharia de Confiabilidade na Unisanta e me matriculei no MBA em Liderança, Inovação e Gestão na Era 4.0 na PUC do Rio Grande do Sul. Dois cursos à distância, mas que não perderam em nada de qualidade.
E aí, nesse momento, eu falei assim: peraí, agora deu para entender um pouquinho mais de confiabilidade, deu para poder pensar, né, como se fazer uma análise RAM, você entender um Bible, né, você começar a entender um pouco mais sobre integridade estrutural, entender mais sobre técnicas de preditiva. Então, aquilo começou a me dar um background, um respaldo melhor para poder trabalhar em posições de coordenação, cuja qual eu já estava ocupando a ocasião. A questão do MBA em liderança, inovação e gestão na era 4.0 pegou muito na questão de gestão mesmo, sabe? De como cuidar das pessoas de um jeito moderno, de como embarcar tecnologia para dentro da manutenção de uma forma assertiva, como trazer produtividade para o processo. É, eu gostava muito das disciplinas voltadas para mindset ágil, para Scrum, né? Então aquilo ali foi me dando assim, bastante entusiasmo para continuar estudando, né? E para fechar a narrativa aí, né? Quando eu estava ali no finalzinho de 2023, eu estava acumulando aí a minha última pós-graduação, pelo menos por enquanto, na engenharia de Minas. Por quê? Por gostar tanto de mineração e por entender que talvez eu pudesse me posicionar melhor, né, perante as lideranças, né, tanto os meus pares quanto as pessoas que estavam acima na hierarquia, eu falei assim, peraí, eu quero entender um pouco mais de mineração, eu quero entender o processo como um todo, quero entender a lavra, eu quero entender como é que você faz para poder fazer um processo de licenciamento de mina, abertura de mina, fechamento de mina, como que funciona o processo de beneficiamento de minério, né? Aí você já sai um pouco da questão do minério de ferro e vai entender um pouco de mineração subterrânea. Aí já entra a questão do ouro, né? Como é que funciona, os equipamentos são diferentes. Aí aquilo ali foi, né, me moldando e me trazendo oportunidades de me tornar um cara cada vez mais completo. Então, foram estratégias, né, que ao longo do tempo eu fui enxergando oportunidades. E o curioso disso tudo é que eu comecei a graduação em 2012, fechei em 2016. E depois eu comecei uma pós em 2019 e agora, já em 2023, eu tinha quatro. Então, ou seja, a vontade de estudar, né, de capturar conhecimento, ela foi tomando conta de mim e eu fiz disso uma verdadeira diversão, para te falar a verdade. Puxa, isso é muito legal mesmo, porque é fazer da necessidade a oportunidade, É né? isso aí. É isso aí. É o seu jogo, porque teve a oportunidade, a necessidade, na verdade, onde você trabalhava, a oportunidade da sua vida pessoal, então na época da pandemia, né, muitas pessoas infelizmente aproveitaram para, infelizmente não, algumas pessoas cada um com os seus pontos, né, mas Uhum, descansaram, ficaram tranquilos, ficaram em casa, né, curtiram também, ficar dentro de casa com a família, que a gente ficava muito longe, mas quem também uhum, aproveitou para estudar foi o melhor momento, né, eu com acho que era um momento certeza. de investimento em qualquer tipo de âmbito, seja financeiro, seja intelectual, seja profissional, era um momento de investimento e você aproveitou ele muito bem, né? E me Uhum. fala uma coisa, você ficava na posição de liderança, coordenação, como que era a questão do idioma? Usava bastante inglês, espanhol? Como que era isso daí? Porque na nossa área da engenharia e manutenção, vamos ser bem claros, o inglês é imprescindível, né? Uhum. Então, como que era para você isso? Ô, cara, assim, a questão do idioma, ela começou comigo, acho que tudo na vida tem gatilho, né? As coisas começam por determinada motivação. Eu me lembro quando eu ainda estava trabalhando aqui na área da siderurgia, e a Sominas, né, hoje então Gerdau, ela estava implementando aqui uma área que chama lingotamento contínuo, e tinha uma empresa italiana chamada Daniele que estava instalando os equipamentos novos. E eu lembro que eu fui numa lanchonete e tinha lá um italiano, né, e eu sempre muito noveleiro, né, gostava de assistir novela, então tinha aquela novela Rei do Gado, depois tinha aquela outra lá, acho que é Terra Nostra, né, então achava, né, que falava qualquer coisa lá que ia ficar bonito, né. E aí eu cheguei perto do italiano e fui falar um negócio comigo lá, o cara me deu uma rachada, né, e pegou e me corrigiu. Eu peguei e falei assim, cara, né, eu não posso ficar assim não, porque se amanhã ou depois eu quiser conversar com um gringo, eu vou ter que dar um jeito de aprender. E aí falei assim, mas aprender o quê, né? Vou aprender inglês, né, cara? Porque a língua, vamos falar assim, universal, né, mais falada nas empresas, né? E aí, de fato, eu me matriculei numa escola. A ocasião tinha aqui na minha cidade o CCAA, aí eu comecei a estudar, fiz o básico, fiz o intermediário, já comecei a arranhar um pouquinho. Aí depois eu fui parar no Uptime, né, até por propaganda do Bernardinho na época lá da seleção, que era o técnico, que era o mascote lá do Uptime.
Aí fui, estudei um ano e com aquela promessa de que durante um ano você vai ficar fluente. Não existe isso, tá, gente? Aí, não acredito nesse tipo de coisa, não tem isso. É Mas foi bom fato. para mim, foi válido. Depois peguei aulas VIP, né, com alguns professores nativos e até alguns aqui do Brasil. Mas o fato é que quando eu fui trabalhar na Baixada Santista, a empresa, né, que era a detentora da planta era uma empresa chinesa. E os chineses, eles visitavam a gente periodicamente, e quando eles queriam conversar com a gente, eles usavam um intérprete para poder falar com a gente em inglês, né? Eles passavam para ela em mandarim, ela passava para o inglês e falava com a gente. E quando não queria que ninguém soubesse de nada, conversava todo mundo em mandarim, porque ninguém pegava, né, nada que estava sendo dito, né? E aí isso aí, de uma certa forma, começou a me forçar cada vez mais. Mas a cereja do bolo foi quando eu fui trabalhar no Sistema Minas Rio, na Anglo América, em Conceição do Mato Dentro, porque a Anglo, ela tem, né, uma área que é conhecido como ASNR, né, que é o Asset Strategy and Reliability, né, ou seja, gestão de ativos e confiabilidade. É uma área global, né, então tinha que conversar o tempo todo com pessoas da África do Sul, pessoas da Austrália, gente ali também do Chile, né, e do Peru, aí você já muda um pouquinho para o espanhol. Então, ou seja, né, todas essas situações elas foram meio que me forçando a de alguma forma melhorar, né, questão de proficiência, né, de entender a língua que as pessoas estavam se comunicando, para não passar vergonha. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem muito disso, né? A gente acha que se for receber alguém lá de fora, a gente tem obrigação, né, e isso acaba sendo quase sagrado, de você falar a língua do cara, quando na verdade eu acho que deveria ser o oposto, né? Se quem está vindo lá de fora visitar o Brasil deveria aprender português para poder conversar com a gente, né? Só que hoje não, né? Sempre foi o contrário, né? Então a gente se mata aqui de estudar inglês, de estudar espanhol, alemão, francês, italiano, para poder conversar com os nossos queridos visitantes, né? Então acho que foi muito nessa linha, aí, sabe? Eu imagino, até mesmo porque acaba que o inglês é uma língua universal. Então, uma das Sim, maiores potências mundiais, os Estados Unidos, dá uma sorte de todo mundo nascer e já saber falar o idioma. A gente fala o português, né? E quando recebe alguém de fora, a gente se comunica ou no idioma dele ou em inglês, né? Então, e o que eu gosto de pensar? Pessoal, todo mundo está assistindo essa live aqui. Inglês é obrigação. Por mais que a gente pense, poxa, está no meu país e eu tenho que falar o idioma dele, sim. Porque é a oportunidade que vai se abrir. Olha essa oportunidade que você teve, por exemplo, Rodrigo. Se você não falasse o idioma, iriam colocar outra pessoa que fala o idioma. Então, às vezes, não é com tanto assim a certeza. competência técnica. O cara fala o idioma, fala. Ele é bom tecnicamente? Tem como melhorar. Chama ele. Chama ele, quero ouvir ele. Porque você vai conseguir conversar. O que as pessoas É isso querem aí. é serem ouvidas e entendidas, seja no idioma É qual isso for, aí. né? E outra coisa, E Rafael, eu acho que umas coisas que a gente tem que quebrar é aquele medo, sabe? Assim, não, eu não vou exato. falar não porque eu vou errar. Cara, assim, pouco antes de conversar com você agora, eu estava assistindo um vídeo no Instagram de dois guitarristas jazzistas e um deles estava dizendo o seguinte, que o erro faz parte da música. Por quê? Quando você está tocando jazz, as frases musicais elas são perguntas e respostas, então é um diálogo musical. Então imagina se você faz uma pergunta e se preocupa em responder sempre certo. O erro está presente na vida do ser humano, então você vai errar. E tem muita gente que às vezes fica travado com essa questão de inglês, de outros idiomas, porque fica com medo de errar. Mas eu vou falar a palavra tal errada, eu vou colocar a concordância que não vai ter, o tempo verbal vai estar errado. Cara, a gente só aprende errando, não adianta. Existe um jargão no nosso meio que a gente usa muito, lições aprendidas. Cara, lições aprendidas. A gente aprende muito mais com o erro do que com os acertos. Isso é verdade. Né? Então, assim, não tenham medo de se expor, sabe? De ir em reuniões, em conversas, porque pode ter certeza, tá? Uma coisa eu falo, eu sou prova viva disso. Todas as vezes que eu fui conversar com pessoas de fora do Brasil e que essas pessoas perceberam na minha parte, da minha pessoa, um esforço em me comunicar com elas, elas não ficaram presas no meu erro, elas não ficaram criticando se o meu inglês estava redondo, se estava quadrado. Eles enxergavam o seguinte: o cara está tentando se comunicar com a gente, ele se esforçou para conversar com a gente, vamos dar valor para ele. Até tem um exemplo bem legal, numa das últimas empresas que eu trabalhei, eu conheci um americano muito gente boa. O nome dele, vou falar o nome dele aqui, mas eu não sei se ele vai estar assistindo aqui agora, acredito que não. David Lee.
Uhum, falava o inglês, né, o idioma dele, mas ele arriscava falar o português. Ele falava bem o uhum, português? Não, não falava bem, mas ele tentava, o que era legal. E também tem uma outra pessoa, não vou falar o nome dele também, talvez nem esteja no Brasil, mas é bom falar. O Devin, por exemplo, fala português excelentemente. Algumas coisas ele confunde, com concordância verbal, confunde. Mas por quê? O idioma é cultura. Uma coisa bem uhum. engraçada. Se vocês conversarem com um americano que fala português, vão ver que vai assim, cara, tem como você esperar um pouquinho? Não, tudo bem, pegue seu tempo. Por que que ele fala isso? Vocês sabem por quê? Se alguém sabe aqui, pode mandar nos comentários. Eu vou falar depois aqui que eu terminar de falar. Mas é porque cada um tem sua cultura, tem sua forma de falar. Até mesmo, olha, o Rodrigo, você é de Minas, né, Rodrigo? Eu sou aqui de São Paulo. Eu tenho os meus Uhum. jeitos, eu tenho os meus costumes de falar. E o Rodrigo também tem o dele. Nas empresas que eu trabalhei, tem pessoas do mundo inteiro. Desculpa, do mundo inteiro não, estou exagerando. Do Brasil inteiro. Então imagina só você ficar numa sala que tem um nordestino, tem um baiano, tem um paulistano, tem um mineiro, tem um sulista. E todo mundo tem que falar o mesmo idioma. Alguma coisa ali Uhum. sai com, não entendi. Explica, entende de novo, né? Esse que ele falou aqui, que ele tinha falado, cara, pegue seu tempo, é porque em inglês você fala é, take your time, que é pra você Uhum. dizer assim, cara, não, no seu tempo, pode ficar tranquilo. Aqui, ó, o meu irmão, o Matheus, ele mandou aqui, take your time, em Uhum. inglês. É Uhum. exatamente isso. Né? A Damares mandou aqui também, ó. Exatamente, porque a gente tem esse Pois costume é. também de traduzir ao pé da letra, eles entendem. Então, o Uhum. importante é isso. E a mesma coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, é na manutenção. Ah, vou fazer essa análise, vou pegar, vou levar para o meu gestor. E se não ficar boa? E se ficar boa, né? E se ficar boa e for uma coisa sensacional, você vai ser até promovido. Uhum. Então, o medo de errar, gente, ele é a pior coisa que a gente pode ter na vida, tá? Em tudo. Com certeza. Vamos supor assim, a minha esposa, quando a gente começou a namorar, ela, ela não era tão assim com flores. Eu pensei, pô, não vou levar flores pra ela? Vou levar. Gostou, amou, tá até hoje comigo, né? Então é importante vocês tentarem as coisas na vida, seja em idioma, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então tentem e persista. Fica o nosso lema aqui no Brasil, nós brasileiros. Brasileiro nunca desiste. Por quê? Porque ele não cansa de tentar. Então não pode parar de tentar. Exatamente. Rodrigo, e como eu continuo nisso, queria perguntar como que você vinculou isso tudo que você fez na sua marca pessoal também? Que você tem um perfil no LinkedIn bem engajado, né? Todo mundo fala muito Uhum. bem. Eu queria saber como que você construiu tudo isso. Cara, acho que tem coisas na vida que a gente não pode guardar pra gente mesmo, né? Então, quando você cria o hábito de compartilhar, isso de fato se torna um hábito, né? Então, eu comecei a entender o seguinte, mas peraí, eu tive uma sacada legal hoje no chão de fábrica e eu gostaria que mais pessoas soubessem disso. Como que eu posso fazer isso? Eu vou subir em cima de um caminhão de som e vou falar para todo mundo dentro da empresa? Não tem jeito. Ah, eu vou subir lá no alto do talude na mineração e vou gritar de lá para todo mundo escutar? Não tem jeito. Ah, eu vou pro Instagram. As pessoas no Instagram estão buscando outra coisa. Eu vou pro Facebook. As pessoas também estão buscando outra coisa. Twitter, vou caçar confusão no Twitter? Não, vou não. Aonde que eu vou Alexandre encontrar de Moraes vai lugar? pegar no pé se fazer isso. Você tá doido, tô correndo dele. Então, assim, é, vou encontrar lugar, vou encontrar voz, vou encontrar pessoas que comungam da mesma opinião, onde? No LinkedIn. Então eu comecei a explorar muito a plataforma, comecei a entender como é que funcionava, comecei a entender, né, com o tempo, como que a gente fazia para poder deixar o perfil mais atrativo, questão de palavra-chave, questão de foto, né, que tem aquele o snapper lá para você ver qual que é a pontuação da sua foto, você colocar uma foto de fundo, né, que retrata a sua carreira, aquilo que você gosta, você colocar os cargos, né, que você está buscando, aquilo que você quer para sua vida, colocar suas competências-chave, fazer um resumo bem feito, colocar suas experiências ali, colocar quais foram suas conquistas, né, e preferencialmente exemplificar isso de alguma forma, com um vídeo, com alguma foto, né, com algum depoimento. Então eu acabei ficando muito forte com essa questão de LinkedIn, gosto muito. Tem muita gente que acha que eu sou marqueteiro, né, que eu gosto muito de ir para o LinkedIn para poder ficar fazendo firula. E eu achei interessante que um dia eu fiz uma publicação muito legal
e um cara ele colocou lá assim: eu fico bobo de ver como que você consegue escrever as coisas que você escreve sem usar nada de IA. E a gente até conversou sobre isso essa semana, né? Sobre a questão das imagens que o pessoal está explorando muito agora, que eu pretendo fazer uso também, mas para escrita eu não gosto, porque eu gosto de escrever aquilo que eu realmente estou sentindo, aquilo que eu acredito e tudo mais. Então, assim, independente se as pessoas me acham marqueteiro, se achou, se deixou de achar, eu vou fazer o meu, eu vou continuar colocando aquilo que eu acredito, né, o que eu acho que vale a pena compartilhar, e eu acho que é por isso que eu tenho uma navegação muito forte no LinkedIn, tem lá minhas 11.200 pessoas me fazendo Que companhia, a sensacional. meta a meta é chegar até 20 mil no final do ano, né, e sem forçação de barra, né, porque tem gente que tem meta para disparar convite todo dia, e eu não sou assim, eu acho que você vai criando as suas conexões ali com base nos pilares do LinkedIn, né? O SSI está lá para isso, para poder te orientar, mas eu tenho minha forma de fazer, minha forma tranquila, e a minha forma tranquila de fazer, ela sempre me trouxe bons frutos e boas conexões. É porque é aquilo, eu também mexo bastante com o LinkedIn, me posiciono bastante lá, a gente interage bastante, né, Rodrigo? Uhum, E o legal do LinkedIn, no caso, que é uma rede social mais profissional, né, diferente um pouco do Instagram, do Facebook, que também tem muito da vida pessoal, mas o LinkedIn é focado na vida profissional. A uhum, gente que se posiciona lá, a gente tem uma missão de disseminar conhecimento, né? exato. Então, quando a engenharia, a parte técnica, né, bate com vendas e marketing, ele já fica, ah, não, isso aí eu não quero. Quando na Uhum, verdade a gente tem que aprender sobre isso. Por que isso aí. marketing é bom? Eu tenho que chamar a sua atenção para te mostrar a minha ideia, te mostrar que o que eu fiz, vi e funciona. Né? Isso que você faz, eu digo, você tem que chamar a atenção do leitor também para ele poder entender, olha só, estou trazendo uma ideia. Igual uma ideia que Uhum, acontece, que é muito difundida na indústria ainda, que é bater meta. Tenho que bater meta. Você não tem que bater meta. A meta é o arroz com feijão que você tem que fazer. Assim como você acorda, escova os dentes, bate meta, almoça, é isso. Você tem que focar uhum, em resultado. Como que eu chamo sua atenção para isso? Eu tenho que fazer um texto dizendo tudo o que eu penso ali. Eu tenho que fazer uma imagem que vá chamar atenção. Eu tenho que trazer impacto, né? E, se eu não me engano, o nome disso em artes se chama intervenção, né? Eu não me lembro agora o nome correto, mas é uma intervenção que eu tenho que fazer para você poder ler uhum, e acatar e comprar essa ideia. Então eu tenho que vender para você essa ideia e te convencer que é uma ideia boa. Não de uma forma de, cara, compra essa ideia aqui, ela não é tão boa, mas eu quero que você compra. Vou falar um exemplo bem legal. Para quem já viu o filme Lobo de Wall Street vai saber o que eu tô falando. Quando a gente fala, não tô com uma caneta aqui na minha mesa, mas eu vou falar, vou usar a minha chave do meu carro. Vende essa caneta, o que quer dizer esse termo, né? Essa caneta, ela é especial, ela tem a tinta tal, isso não importa. O que você precisa? Tem que assinar algum documento? Tem. Você tem uma caneta? Não. Tá aqui a caneta. Então, uhum. vendas, e tô falando agora no conceito de ideias, vender uma ideia, você precisa dessa ideia? Sim, tá aqui a ideia, né? É o ideal. Então, as publicações que vocês veem no LinkedIn, minhas, do Rodrigo, de outros profissionais também, que são excelentes, né? Não existe concorrência dentro do LinkedIn, tá, pessoal? Não existe. É isso aí. Até mesmo eu sou consultor de manutenção e eu tenho parceria com um monte de outros consultores. Não existe concorrência. Então, isso é uma coisa legal, que é um dos prestígios da nossa área, que é de aprender mais, somar ideias, né? E, Rodrigo, como que você vê essas ideias das empresas que, até mesmo vinculando até um pouco da parte de custo, que infelizmente manutenção é visto ainda como custo e não como estratégia de economia, como que você vislumbra isso dentro da sua Cara, experiência? tá fora da realidade, né? Tá fora da realidade, porque a gente sabe, né, que assim, o preço da indisponibilidade, ele vai diretamente do custo operacional da empresa. Então aí a gente está falando de lucro cessante, a gente está falando depois, na hora que for fazer o fechamento da questão de margem EBITDA e por aí vai. Então, assim, quem ainda enxerga, né, manutenção como peso, como fardo, né, como custo, né, e até uma palavra mais pesada, né, como despesa, né, vai deixar de entender a função estratégica da manutenção, né? Como dizia bem lá Nassif e Kardec, né, a função estratégica da manutenção é garantir a disponibilidade, né, dos ativos, né, para atender processos, né, com confiabilidade, segurança, respeito ao meio ambiente e custos adequados. Então, assim, os caras lá atrás já estavam falando dessa questão de custo vinculando a manutenção.
E a turma hoje acha que pode fazer o seguinte: não, manutenção deixa para depois, segura aí, entendeu? Não vão fazer agora não. Tá rodando ainda? Tá. Tem monitoramento? Tem. Não, tá em estado de alerta, de atenção? Não, ainda não chegou. Não, então deixa rodar. Deixa a taca chiar. Então, assim, eu acho que é uma cultura bastante retrógrada, tá? E desalinhada, assim, com o que a gente está, né, vivenciando. Hoje é dia 13, né, de março de 2025, eu acho que não tem espaço para isso mais não. A gente precisa entender que fazer manutenção de uma forma diferente, de uma forma inteligente, significa, dentre outras coisas, você otimizar o custo operacional de uma empresa. É, isso é verdade, até mesmo porque eu gosto muito de pensar no exemplo, trazendo da vida pessoal, porque assim como a gente cuida do nosso carro, um dono de empresa cuida de uma empresa, né? Se eu É tenho isso um aí. carro, eu tenho que fazer a revisão, eu não vou pegar e esperar quebrar o carro quando eu estiver dirigindo ele, para pegar, ter que parar o que eu estou fazendo, para levar ele no mecânico, esperar, enfim, eu quero comodidade. E o dono de uma empresa, ele quer isso também. Ele não quer quando ele está Uhum. produzindo um produto para ele vender, ganhar dinheiro, que a máquina quebre. Então, o que que a gente tem que fazer para ele? Tem que vender a ideia de que compensa ele fazer a preditiva, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, tá interagindo bastante aqui no chat, o Coach Frazão. Coach Frazão, vou falar de você, tá? O Coach, Hum. ele na época da faculdade, ele era o que melhor se posicionava na frente da classe. Dava para ele poder falar, se ele falasse, podia falar sozinho. Mas isso é uma característica muito boa e infelizmente é muito difícil de encontrar nos profissionais. E isso acaba deixando os profissionais para trás. Que é você Uhum. saber falar, ter postura, saber falar, tá na frente de um pessoal, não se acanhe, fala, né? É isso aí. E a gente vendeu uma ideia, a gente tem que falar para ele, olha, se a gente chegar assim, então, diretor, essa ideia aqui é boa porque ela é tanto de preventiva e vai aumentar em tantos por cento de confiabilidade. Ele vai falar, cara, não me importa. Tá produzindo, tô ganhando dinheiro. Se você comprar isso daqui, eu vou aumentar em 30% a sua produtividade. Opa! É, Em venda, a gente fala bastante de foco no cliente. É foco do cliente. Quem é o meu cliente? É o dono. Eu sou contratado, então eu presto serviço para o dono da empresa. Para o meu supervisor, meu gerente, meu diretor, mas principalmente para o dono da empresa. Eu tenho que vender a ideia que ele vai fabricar mais, ele vai vender mais. Então é aí que tá. O profissional de manutenção ele tem que saber como que a empresa ganha dinheiro. Quando é ele isso sabe aí. disso, ele se destaca. Ele fica uma referência de onde ele está. Rodrigo, agora vinculando um pouquinho de. A gente falou bastante aqui da vida profissional, do trabalho. O que que você gosta de fazer para poder pegar e dar uma subtraída um pouquinho nos ânimos? Como que é a vida pessoal do Rodrigo nesse quesito também? Cara, assim, acho que a camisa ela fala um pouco, né? Tá aqui, ó, hard rock, café, Gramado. Fui passar minha lua de mel nessa cidade maravilhosa e não perdi a oportunidade de visitar uma das grandes franquias de rock and roll do mundo, né? É, juntamente com a manutenção, lá nos 14 anos, eu entrei com a música também na minha vida, né? Hoje eu tenho 16 guitarras, eu sou Olha colecionador de só que legal. guitarras, eu tenho uma banda de rock and roll aqui na minha cidade, né? Eu sou guitarrista e eu uso a música para poder fazer a descompressão, né? Desse ambiente extremamente gostoso, mas ao mesmo tempo pesado, né? Que a gente tem de lidar todos os dias com as nossas obrigações, com os nossos desafios aí de entregar os resultados, né? De mexer com custo, de ter ideia fora da caixa, tudo isso cansa. Então, o que eu uso bastante para poder me descomprimir é justamente a música, né? Então, sim, sou completamente apaixonado por isso. É uma coisa que estava, inclusive, até parada, mas que em virtude de uma mudança recente ocorrida na minha vida, eu retomei e retomei com força total e desenterrei literalmente do fundo do baú um talento muito grande que ficou para trás, né, e que hoje já não está mais. Essa é uma coisa muito boa porque a gente tem que pensar assim: a máquina não pode parar, eu preciso. Então, como É é que eu isso vou aí. fazer para poder pegar meu final de semana, chegar domingo à noite, que é aquela crise, nossa, domingo, segunda-feira. Como que eu faço para mim ter um domingo à noite melhor? Cara, tem que trabalhar bem e tem que investir na sua vida pessoal. Então, uma das coisas que tem Uhum. que ser feita desde o início, então em tudo. A minha esposa, ela é psicóloga, ela fala muito ela fala para mim muito que eu trabalho demais e o quesito que a gente tem que pegar disso a gente tem que trabalhar, tem que produzir, é nosso trabalho, nosso ganha-pão, mas tem que pensar que nós somos pessoas também.
Então, com certeza. existe um Rafael fora do LinkedIn, existe um Rodrigo fora do LinkedIn, que tem que ter na vida pessoal. Então, existe todo mundo que está aqui no chat interagindo, todo mundo que é da comunidade de sites de manutenção, tá no Uhum. LinkedIn também, profissionais de manutenção, vivam uma vida também entre a família. Isso é importante. Porque, pensa, uma coisa que meu pai falava para mim e eu nunca, nunca esqueço. A gente não tem família porque tem trabalho. A gente tem trabalho porque a gente tem família. Isso a gente tem que Uhum. levar isso pro resto da vida, né? E Rodrigo, você hoje, o que você falaria para você lá de trás? O que você falaria para os profissionais que estão entrando agora no mercado, estão entrando agora na manutenção? O que você falaria para eles hoje aqui? Cara, assim, pular fora dessa cultura que tem hoje no mercado aí de reinvenção da roda, né? Tem muita gente aparecendo com solução mágica, né? Com vara de condão na manutenção, né? Ah, não, faça esse curso aqui que você vai se tornar um expert naquilo, né? Ah, a última palavra em PCM, né? Os 255 mil passos de implementação da jornada da confiabilidade. Faça uma mentoria assim, se assado em gestão de ativos e resolva todos os problemas. Tudo isso é muito válido, mas isso não é a solução dos problemas. O que eu Concordo. costumo dizer é o seguinte: se você chega hoje no ambiente de manutenção, no chão de fábrica, e você quer realmente fazer uma carreira diferente, a primeira coisa é observar as pessoas que já fazem aquilo bem à sua volta. Isso se chama modelagem. Você se moldar, você pegar um pouquinho do João, pegar um pouquinho do José, pegar um pouquinho do Sebastião, um pouquinho do Rodrigo, um pouquinho do Rafael, para você construir uma identidade a partir de pessoas que já deram certo na vida, de pessoas que já têm alguma coisa para entregar. E aprender também o que não se fazer, né? O que não se deve fazer. O que de maneira alguma eu posso fazer, que isso aí de repente vai atrapalhar a minha carreira. Então, acho que hoje, para essa meninada que está chegando, tem muito insumo, tem muita coisa boa. Para quem já passou, né, na faculdade, a gente sabe que a faculdade ela não vai te ensinar, não é tudo, na verdade, a faculdade ela não vai te ensinar quase nada daquilo que você precisa aplicar no seu dia a dia. Na verdade, a faculdade ela é um momento que você passa para desenvolver o seu raciocínio lógico, para poder elevar o seu conhecimento ao nível mais alto de estresse, para que num dado momento você seja capaz de tomar decisões difíceis na vida, né? Então, acho que por isso que muitos cargos de liderança exigem, né, que sejam ocupados por engenheiros, por pessoas que já encheram três, quatro folhas de caderno de equação diferencial ordinária, de integral, de derivada e por aí vai. Né? Então, assim, eu acho que é muito isso, sabe, Rafael? A gente observar as pessoas, né, que estão à nossa volta, né? E uma coisa que eu queria comentar aqui também é o seguinte: eu acho que a gente precisa repensar, sabe, o nosso mindset de colaboração hoje no chão de fábrica. Por mais que você tenha dito agora há pouco, né, que a questão do LinkedIn, das publicações, que não existe concorrência, de fato não existe. Mas eu, particularmente, eu tenho um depoimento para trazer aqui para todos. Eu acho que muitas pessoas vão se conectar com o que eu vou falar aqui. Tem muita gente que tem medo profissional da gente. Tem muitas pessoas que têm medo de ajudar. Eu já trabalhei com várias pessoas que elas se negaram a me ajudar em determinado momento da minha carreira porque elas tinham medo de eu pegar o lugar delas. Eu acho que isso é muito feio, né, quando o profissional ele age dessa forma, porque na verdade ele está dizendo para você com todas as letras que você é melhor que ele, que de alguma forma ele vai ter que criar artifícios, vai ter que fazer alguma coisa, alguma jogada, para que você jamais sente na cadeira dele. Então, assim, em momentos, né, da minha vida, praticamente em quase em todas as empresas que eu trabalhei, né, eu tive esse tipo de experiência. O meu trabalho começava a despontar e de repente quem estava acima de mim na hierarquia se preocupava. Opa, se eu não ficar esperto, esse cara está com a seta ligada, num dado momento ele vai me ultrapassar. Né? Faço um destaque aqui positivo para minha última liderança que eu tive, né, na minha última passagem. É um cara totalmente íntegro, que eu tenho uma admiração, uma amizade muito grande por ele, porque, muito pelo contrário, né, no pouco tempo que a gente trabalhou junto, ele disse o seguinte: olha, eu quero desenvolver você, e se você entrou aqui como coordenador sem o pensamento de se tornar gerente, eu lamento, mas você tomou a decisão errada, porque se você entrou de coordenador aqui, você deveria saber que num dado momento gostaria que você se tornasse gerente. Então, um destaque aí para o meu antigo gestor, e vou até citar o nome dele, o Hélito Hipólito, um cara fantástico, fenomenal, que me ensinou muitas coisas e que a gente desenvolveu uma relação muito boa de trabalho, que durou pouco tempo, infelizmente, mas eu acho que tem muito disso hoje, sabe? Pessoas que eu já ajudei no passado, pessoas que hoje, né, em dado momento já tiveram a oportunidade de me ajudar, mas não me ajudam porque sabem que se eu chegar, eu vou roubar a cena.
E eu acho que não tem essa de roubar a cena. Eu acho que a cena está aí para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Só que, infelizmente, muitas pessoas ainda têm um pensamento antiquado, empoeirado e egoísta. É aquilo, tem que saber que entender que existe espaço para todo mundo, né? É isso aí. A Damares fez uma pergunta aqui, olha. Rodrigo, onde você quer estar em termos profissionais daqui 5 anos? Bom, daqui 5 anos eu espero estar ocupando uma posição de diretoria de manutenção, muito voltada para ajustes de processos, porque quando eu olho, né, para o Parque Fabril, quando eu olho para as instalações, né, para o cenário industrial no Brasil, eu percebo que tem muita oportunidade para a gente fazer as pazes com o básico, sabe? Acho que, como eu disse aí anteriormente, tem muita gente querendo reinventar a roda, muita gente fazendo firula, né, no meio profissional, e eu acho que o feijão com arroz ele está ficando para trás. Então, a minha proposta é daqui 5 anos eu estar ocupando uma diretoria em alguma empresa e fazer dessa diretoria um movimento forte, né, de retomada do básico, né, de princípios que realmente fazem a diferença no chão de fábrica e principalmente na vida das pessoas. É assim que eu me vejo e vou trabalhar forte para isso. E te falo uma coisa, eu vou conseguir porque até hoje eu não deixei de conseguir nada que eu quis na minha vida. Eu sou um cara 100% moldado e movido, né, por uma coisa chamada lei da atração. Então, a partir do momento que eu entendo que eu estou mandando uma mensagem para o universo e que é aquilo que eu quero e aquilo vai fazer diferença na minha vida, vai fazer diferença na vida daqueles que me cercam, cara, vai acontecer, é questão de tempo. Isso é muito bonito de ver porque é a determinação, né? E fica de exemplo para mim, para todo mundo aqui, isso que o Rodrigo está falando, que é ser determinado. Então é sonhar grande. A gente não pode sonhar pequeno, não pode desejar pouco, não. A gente tem que pensar que a gente vai conquistar algo grande, né? Para mim serviu muito tudo que você falou aqui, Rodrigo. Então quero te agradecer por ter estreado junto comigo aqui esse Monotecast aqui. Foi excelente te ouvir. A sua história é incrível, incrível mesmo. Então, para quem não conseguiu assistir, possivelmente vai estar vendo a gravação aqui do que vai estar gravado. Obrigado a todo mundo aqui que participou, tá? Rodrigo, principalmente você, mais uma vez. Obrigado por ter aceitado esse convite aí, reservado um momentinho da sua semana aí para poder estar aqui com a gente. Foi muito gratificante e aproveitamos bastante de aprender com você sobre um pouquinho da sua experiência. Pessoal, muito obrigado. Rodrigo, vocês têm alguma palavrinha que você quer dizer também? Não, eu queria só deixar as palavras finais aqui, né, de agradecimento realmente para todas as pessoas, né, e quando eu falo todas as pessoas, Rafael, eu acho que tem que ficar bem claro que, indiferente se todas são 1.000 pessoas, se são 200 pessoas, se são 100 pessoas ou se são 10 pessoas, cara, não importa a quantidade, importa muito mais a qualidade. Se as Exato. pessoas separaram tempo para poder estar aqui hoje, né, é, ouvindo, né, esse bate-papo, né, essa conversa agradável que a gente está tendo aqui, e se de alguma forma, né, alguma coisa que eu disse que serve, né, de input, né, e de insumo, né, de matéria-prima para que alguém possa fazer alguma transformação, para que possa buscar alguma melhoria, para que possa rever conceitos, para que possa talvez revisitar a forma como tem se posicionado na vida, no mercado, eu acho que eu me sinto 100% grato, né, a Deus em primeiro lugar e a você, né, por ter a oportunidade de estar aqui, né, conversando com todas as pessoas e de novo todas para mim não importa a quantidade, e sim a qualidade. E eu acho que é isso. Acho que a gente tem muito para fazer. A missão da manutenção no Brasil ela é muito desafiadora. A gente está vivendo aí dias cada vez mais complexos, as empresas falando cada vez mais em redução de custo, em enxuga isso, enxuga aquilo outro. O pensamento está muito lean, na minha visão, está lean até demais. E eu acho que tem hora que não precisa ficar tão enxuto assim, sabe? Então, eu acho que o desafio é muito grande. Então, a gente se ajuda, né? A gente colabora, a gente realmente se integra. E eu acho que a gente só está aqui hoje porque, num dado momento, esse matching ele aconteceu entre eu e você e todas as pessoas que estão aqui conectadas com a gente, porque a gente acredita que a gente pode fazer diferente, a gente pode ir na linha contrária do mais do mesmo. Então, meu agradecimento, meu boa noite para todo mundo. Eu espero que uma próxima oportunidade, todos estejam melhores, né? E todos estejam um passo à frente depois de ter tomado impulso nessa noite aqui de quinta-feira. Poxa, muito boas suas palavras. Isso é muito bom ver que até mesmo você conseguiu pegar e absorver da sua própria história e também nossas conversas aqui. E fico feliz de ver todo o engajamento que a gente tem dentro do LinkedIn, né? Com todo mundo que também está acompanhando aqui.
todo engajamento. E, pessoal, é esse o nosso objetivo, né? Manutenção tem uma função muito estratégica dentro da economia do Brasil. E se a gente não conhece isso ainda, a gente está falhando muito. Então eu falo sem medo de errar. A manutenção pode trazer impacto dentro da economia do nosso país. E quando a gente começar a ter essa sacada, a gente vai mudar a nossa própria vida. E a nossa vida profissional vai ser outra coisa. Pessoal, boa noite a todos vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado. A gente se vê na semana que vem, no segundo episódio do Manutcast, na quinta-feira às 20 horas de novo, beleza? Obrigado, Isso pessoal. aí. Forte Galera, abraço. boa noite, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.